E aí, pessoal, tudo bem? Salve, salve, meus consagrados. Estamos de volta aqui com a aula de história. E antes de darmos prosseguimento ao conteúdo da aula sobre o Antigo Egito, quero fazer uma revisão do conteúdo que nós estudamos na semana passada, ok? Eu lembro que na semana passada nós estudamos sobre a pirâmide social do Egito, a qual vocês estão vendo aqui nessa imagem, como que era formado a sociedade egípcia naquela época, né? Era em formato de pirâmide, né? A sociedade era em formato de pirâmide. Tínhamos lá em cima, no topo da pirâmide, por exemplo, o faraó, que era considerado como um deus, né? Que era tratado como Deus, e abaixo dele tinha os grupos sociais, os grupos de pessoas com menos poderes, como os nobres, que eram os familiares do faraó, e os sacerdotes, né? Que eram os líderes espirituais. Abaixo dos sacerdotes, nós tínhamos os soldados que protegiam o Egito. Abaixo dos soldados, nós tínhamos os escribas, que eram as pessoas responsáveis por escrever, né? Por escrever textos egípcios e também cobrar impostos. Abaixo dos escribas, nós tínhamos os comerciantes, né? Comerciantes, artesãos e camponeses. Abaixo, no nível mais baixo, na base da pirâmide, como vocês estão vendo lá, nós tínhamos os escravos, que eram as pessoas a qual os egípcios capturavam das guerras e conflitos. Eles levavam para o Antigo Egito e essas pessoas serviam o faraó e a sociedade egípcia como escravos. Ok? Beleza? Então nós vimos como a sociedade egípcia era formada no Antigo Egito. Vamos dar continuidade aqui. Hoje nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as obras inacreditáveis egípcias e também sobre o processo de mumificação. Né? Quero que vocês analisem primeiramente essas imagens aqui. Se vocês analisarem, por exemplo, as pirâmides egípcias, elas são muito antigas, de mais de 2.000 anos de idade, né? Muito antes de Cristo. Então é muito antigo mesmo. Né? Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. O texto ele vai dizer o seguinte: então agora vamos falar das pirâmides. Elas são o mais famoso símbolo do Egito. Ainda hoje, para muitos estudiosos, elas guardam muitos mistérios e questões sem respostas. Ainda hoje, os engenheiros têm dificuldade de entender como elas foram construídas, mas provavelmente foi com muito esforço e testes. Veja, gente, só para nós podermos entender a construção dessas pirâmides, né? Nós temos algumas imagens aí que vai mostrar. As pessoas até hoje, muitas pessoas até hoje, muitos arqueólogos e engenheiros não conseguem entender como os egípcios conseguiram construir as pirâmides, principalmente porque as pirâmides foram construídas de forma perfeita, né? Utilizou uma engenharia, uma arquitetura muito perfeita. E naquela época não tínhamos tanta tecnologia para isso. Hoje, se nós vamos construir uma casa, a gente contrata uma pessoa, um arquiteto, depois um engenheiro para construir a casa, para que ela fique bem construída, bem solidificada. Naquela época não tínhamos uma engenharia tão desenvolvida quanto hoje. E as pessoas não conseguem entender como que os egípcios conseguiram desenvolver uma engenharia tão avançada para aquela época, ok? Bom, nós temos, por exemplo, aqui, só para a gente poder pensar em relação às pirâmides, quando a gente fala sobre pirâmides, né, a gente imagina o Egito. Só que nós não encontramos pirâmides somente no Egito. Aqui nessas imagens, a gente vai perceber que existem em outros lugares no nosso planeta pirâmides, como por exemplo na Indonésia, ali no canto esquerdo, né, lá embaixo, ó, na Indonésia. Nós temos pirâmide, no Iraque, no México, que fica aqui no continente americano, na China. Então é possível nós encontrarmos pirâmides espalhadas pelo mundo. Né? A maioria dessas pirâmides, claro, que é um mistério. Muitas pessoas ainda não, em algumas pirâmides, as pessoas não sabem o porquê e como elas foram construídas. Mas
muitos arqueólogos já perceberam e descobriram que muitas dessas pirâmides foram construídas como sarcófagos ou lugares para enterrar faraós ou pessoas importantes, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui algumas pirâmides. Nós temos a pirâmide em vermelha, a qual vocês estão vendo aí na imagem. Temos a pirâmide de Kelps e Khufu. Eu acho que se fala assim, né? Khufu ou Khufu. Que tem ali uma data de construção de mais de 2.500 a 4.500 anos antes de Cristo. Então é muito antigo. Quando a gente fala 2.000 anos, 4.000 anos, é muito tempo. E olha que é muito antes de Cristo. Então, se a gente for calcular aí 4, 5, 6 mil anos, né? 6 mil anos de história. Então, estudar 6 mil anos de história chega a ser muito difícil, né? Porque muito tempo se passou. Pirâmides, como a gente está vendo ali, um mamute, né? As pirâmides foram construídas 500 anos antes da extinção dos mamutes. A gente vê o quanto é antigo, né, essas construções. Claro que hoje, se vocês analisarem nas fotos, ela está um pouquinho, ela tá um pouquinho desgastada, né, pelo tempo, né? Tem mais de 6 mil anos de construção e ainda está em pé, né? A gente consegue observar como que as linhas das formas das pirâmides foram construídas, são praticamente perfeitas. A gente está vendo aqui, vou até pegar o canetão. Antigamente as pirâmides ela tinha uma camada de proteção, assim, ó. Ela não tinha essas deformidades aqui na estrutura, né? A gente vê o tijolinho, não. Ela tinha essa camada aqui de proteção, como se fosse um reboco, né? Com o tempo foi perdendo isso por causa da chuva, do sol e do tempo. Mas elas foram construídas milimetricamente perfeitas. Olha só como as linhas elas são retas, né? São perfeitas. E ela recebeu ali uma estrutura de calcário, né? Que permitia que as pirâmides tivessem um melhor acabamento. Ok? Nós temos as três grandes e principais pirâmides do Antigo Egito. Elas ficam aqui nessa foto aqui de cima. Ó, nós temos a pirâmide de Kelpis, temos a pirâmide de Khafre e temos a pirâmide de Miquerino, né? Cada uma destinada a um faraó, certo? Acompanhe comigo no texto, por favor. Ó, as pirâmides de Gizé são estruturas monumentais construídas em pedra. Elas eram túmulos dos faraós. Nela se enterrava a múmia do faraó e seus tesouros. Por isso, tantos filmes de aventureiros tentando invadir e roubar seus tesouros. As três majestosas pirâmides mais famosas foram construídas como tumbas reais para que os reis Khufu, ou Kelpis, Khafre e Menkure, ou Miquerino, né? Pai, filho e neto. Então, na verdade, ele tem pai, filho e neto. São três pirâmides, as pirâmides mais famosas do Egito. Se vocês um dia forem fazer turismo no Egito, né? A principal cidade egípcia é a cidade do Cairo, que é a capital do Egito. E essas pirâmides, a cidade está praticamente quase dentro das pirâmides, né? Nós sabemos, então, que essas pirâmides eram sarcófagos, lugares para enterrar os corpos, que foram destinados para enterrar os corpos de Khafre, Kelpis e Miquerinos. E quando eles quando eles enterraram esses faraós, enterraram junto desses faraós as suas riquezas. Eu lembro que tem um filme chamado A Múmia, né? Tem a Múmia 1, 2, 3 e 4. E eles mostram, na história, né? Mostram arqueólogos entrando em lugares sagrados, em tumbas sagradas, para encontrar tesouros ou então artefatos, né? Então, a gente vê até nessa foto aqui embaixo, ó, lá embaixo, no canto direito, as três pirâmides, né? Pai, filho e neto, né? Tranquilo?
beleza? A maior ali, ó, do meio é do pai. Né? Do pai. A do neto ali é menorzinha. Olha só, nós temos a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, a maior cidade egípcia. E lá no fundo nós vemos as 3 grandes pirâmides. Claro que hoje não se pode mais subir nas pirâmides, né? Até estranhei quando eu encontrei essas fotos. As pessoas subiram nas pirâmides, né? Mas essas 3 pessoas aí estão em cima de uma das pirâmides, a maior delas. Né? Então, são pirâmides muito altas, né? Fico pensando, naquela época, hoje para a gente carregar estruturas muito pesadas, nós utilizamos guindastes, né? Naquela época não tinha guindastes, então eram pessoas que carregavam essas pedras e utilizavam basicamente a força humana para poder construir essas pirâmides. Nós temos outra foto aqui. A gente tem um sítio arqueológico, né? Eu lembro que em uma das aulas anteriores eu falei que sítio arqueológico são áreas onde se encontram artefatos ou construções antigas, né? Locais de estudo de construções históricas. Então aí nós temos um sítio arqueológico, uma área de escavação, de estudo de estruturas e construções históricas, né? Que conta a história do passado do ser humano. Então essas áreas nós chamamos de sítio arqueológico. A gente vê ali mais uma pirâmide. É uma pessoa em cima de outra pirâmide ali. Lá no fundo, aquelas luzes lá, é a cidade do Cairo. E aqui as 3 pirâmides, ó. As 3 principais pirâmides. São bonitas, né? Muito bonitas as pirâmides. A esfinge, próximo dessas 3 pirâmides aí, nós temos uma esfinge. A esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo, com o corpo de leão e cabeça de ser humano, geralmente de um faraó. Para os egípcios antigos, a imagem de uma esfinge significava poder e sabedoria. Serviam no imaginário egípcio como protetora das pirâmides e templos. Então, próximo dessas 3 pirâmides, havia uma esfinge, né? E ela tinha como objetivo de proteger essas pirâmides. Né? Eles tratavam essa esfinge como um ser mitológico, um deus protetor. Aqui, ó, nós temos a esfinge, próxima a uma dessas pirâmides. Claro, elas são muito antigas, né? São milenares. Então, assim, já está bem deteriorada. Mas ainda nós conseguimos ver as formas, né? Fico pensando como que o ser humano conseguiu esculpir, tão bem esculpida, né? Essa esfinge há tantos mil anos atrás. Né? Como nós vimos aí, existem dados históricos que vai mostrar que de 2.500 a 4.500 anos atrás, né? E ainda antes de Cristo. Né? Nós nem calculamos depois de Cristo, né? Senão daria 6.500, por aí, quase 7.000 anos de história. Aqui novamente a mesma esfinge. Então, aqui no fundo você vê um monte de gente, né? São turistas, né? Estou até pensando, se for visitar lá, muitas pessoas falam que turista sofre, né? Porque é muito turista. Então, para tirar foto ali é meio complicado, né? Tem que achar um lugar, uma posição boa, que não aparece ninguém atrás, para estragar a paisagem, né? Então, a gente vê ali que o Cairo recebe muitos turistas para conhecer, para ver essas 3 grandes pirâmides, né? Mais a esfinge. Além de construção de pirâmides, né, e da esfinge,
os egípcios também construíram obras inacreditáveis. Os faraós construíram monumentos enormes, pois achavam que assim seu poder seria lembrado por vários séculos, ou seja, quanto maior as suas obras, quanto maior as suas obras, quanto maior as construções, mais ele seria lembrado por vários séculos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para seus deuses, então muitos monumentos eram construídos como culto aos deuses. Então, ou não só para os deuses, né, mas sim também para os próprios faraós. Tanto que muitos os faraós mais lembrados na história do Antigo Egito são os faraós que construíram obras inacreditáveis, né? Então aqui a gente vê algumas dessas obras inacreditáveis, né? A gente vê aqui nessas imagens, como diz o texto aqui, vejam os exemplos, né, dos templos de Abu Simbel, Karnak e Luxor. Né? Abu Simbel, fazer um X aqui, Karnak e Luxor. Veja algumas imagens. A gente pode perceber que essas construções aí foram esculpidas na rocha, né? Isso há milhares de anos atrás. A gente pensa assim, olhando essa imagem vazia, né? Na verdade, em época de turismo no Egito, é um lugar que não tem nenhum espaço aí para você andar. Olha lá, ó. Então vamos falar agora um pouquinho da religião egípcia. Acompanhe comigo o texto, por favor. A religião egípcia era repleta de mitos e crenças interessantes. Acreditavam na existência de vários deuses, muitos deles com um corpo formado parte de ser humano e parte de animal sagrado, que eles interferiam na vida humana, na vida das pessoas. As oferendas e festas em homenagens aos deuses eram muito realizadas e tinham como objetivo de agradar os seres superiores, deixando-os felizes para que ajudassem nas guerras, colheitas e monumentos da vida. Cada cidade possuía Deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. Né? Então aqui a gente vê ali nessa imagem, né, o deus Anubis. Então ali nessa imagem ela recebeu o nome de a balança do deus Anubis. Então Deus Anubis é esse ser aqui, esse ser mitológico maior, corpo de humano, né? E cabeça de animal. Aí eu coloquei essa imagem aqui só para a gente fazer uma comparação, né? Mas eu vou trabalhar mais essa imagem aqui de cima que eu estou circulando, ó. Esses aqui são os principais deuses do Egito. Assim como os mesopotâmicos, acompanhem comigo no texto. E muitos outros povos da antiguidade, os egípcios eram politeístas. Como eu falei na aula anterior, politeístas é quando uma sociedade acredita e serve vários deuses, né? E criavam e acreditavam um deus para cada fenômeno da natureza. Então, o deus do sol, o deus da chuva, o deus da colheita. Tinha um deus para cada função da natureza, para cada coisa, para cada fenômeno da natureza, ou comportamento humano. Então tinha o deus do trovão, o deus da guerra, o deus da morte, o deus do sol, da lua, da justiça, do amor, da agricultura. Então, uma sociedade onde, uma sociedade politeísta, eles tinham essas crenças, né, que tinham deuses para cada função da natureza. Hoje, a maioria das religiões do mundo são monoteístas, eles acreditam só em um Deus. Né? Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo ele crê somente em um Deus. Mesmo
quando a gente fala no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do cristianismo, é 3 deuses em um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus monoteísta. Hoje a maioria das religiões são monoteístas, mas antigamente havia religiões politeístas, né, que acreditavam em vários deuses, como é o caso do Egito Antigo. Né? Então, perdão ali pelo ser repetido. Né? Ali embaixo nós temos os deuses da Mesopotâmia, né? Olha só, os deuses da Mesopotâmia. Mesopotâmia, difícil, né? Pode colocar o nome no fio de vocês de Mesopotâmia. De Mesopotâmia. Vamos lá? Deuses que os egípcios acreditavam que existissem. Então tínhamos lá Osíris ali do canto esquerdo para o direito, o deus da vida após a morte, a Ísis, deusa da maternidade, Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra, Thoth, né? Deus do conhecimento e sabedoria, Ra, deus do sol, Sete, deus das tempestades, do deserto e do caos, Amun, rei dos deuses e deus dos ventos, Ptah, né? Deus da criação, das artes e da fertilidade, Hathor, eu acho que é Hathor ou Hathor, deus do céu, do amor, da beleza e da música, Sekhmet, eu acho que é Sekhmet ou Setmet, né? Deusa do fogo, da guerra e da medicina, Anubis, que é o protetor dos mortos, e temos um Maat, deus da verdade, da justiça. Então cada deus egípcio tinha uma função natural dentro da sociedade egípcia. Aí vem a questão da mumificação. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Como acreditavam na vida após a morte, mumificavam os cadáveres somente dos faraós. Né? Eles não mumificavam dos comerciantes, dos escribas, é somente dos faraós que havia esse processo de mumificação. Então, ali no texto, mumificavam os cadáveres do faraó, colocando-os em sarcófagos dentro das pirâmides, com o objetivo de preservar o corpo. A vida após a morte era decidida, segundo crenças egípcias, pelo deus Osíris, em seu tribunal de julgamento. Então, eles mumificavam os faraós, porque os faraós acreditavam que eles poderiam retornar. Né? Então, o processo de mumificação era uma forma de preservar ou buscar preservar os restos mortais, preservar o corpo. Então, aqui nós temos uma imagem de um faraó mumificado. Aqui um sarcófago, um local onde eles colocavam o corpo do faraó, sarcófago encontrado na tumba de Tutancâmon, um dos faraós mais conhecidos, hoje no Museu do Cairo, no Egito. Uma múmia sendo estudada por um cientista. Então nós sabemos que as pirâmides, né, elas eram utilizadas como túmulos, né, lugares de sepultamento de faraós. E muitos arqueólogos, em estudos e análises, eles já identificaram 125 pirâmides no Egito. Então 125 tumbas de sepultamento de faraós. Então aqui nós temos mais algumas imagens, né? Que juntamente com esses faraós que eram sepultados dentro das pirâmides, eles enterravam junto a maior parte ou toda a sua riqueza junto com o faraó.
Então tinha todo um processo de mumificação, né? Tinha limpeza do corpo, aí depois eles abriam o corpo, tiravam as vísceras, tiravam todos os órgãos internos, passavam algumas guarnições, alguns produtos naturais para preservar o corpo. Eles, eles depois salgavam o corpo, colocavam sal no corpo, preenchiam a parte interna do corpo, é, depois eles enrolavam o corpo, né? A gente fala naquele pano branco, né? Não vai me lembrar, não vai me passar o nome agora pela cabeça, o nome do tipo de tecido que eles enrolavam no corpo do faraó, mas tinham todo um processo, né? Todo um processo. E esse processo de mumificação, chamado de mumificação, a qual eles utilizavam, fazia com que o corpo se deteriorasse ou entrasse em estado de decomposição de forma mais lenta, né? Tanto que vocês viram na imagem anterior lá, uma múmia lá de uma múmia milenar, até conservada, né? Hoje, se você vai numa faculdade de medicina, ou vai num lugar onde estuda o corpo humano, onde tem cadáveres humanos, eles usam um líquido chamado formol, mas nem existia formol naquela época. Eles utilizavam produtos naturais com o objetivo de preservar o corpo humano, né? E aqui a gente vai ver mais a decadência do Egito, né? O fim do Egito Antigo. Mas esse conteúdo aqui sobre o fim do Egito Antigo, a gente vai dar continuidade na próxima aula, ok? Porque senão a gente vai ter um tempo a mais aqui, vai ficar muito longo, né? Vai se estender a aula. Mas eu acredito que deu para mais ou menos refletir e pensar sobre o Antigo Egito. Peço também que vocês busquem, sejam curiosos, que pesquisem na internet sobre o Egito Antigo, que façam pesquisas no YouTube, porque tem muito conteúdo bom sobre o assunto. Peço também, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pode entrar em contato. Se não ficou alguma coisa clara, alguma coisa que eu falei aqui, vocês não entenderam muito bem, posso explicar novamente, posso regravar essa aula. Sei que assim é muito corrido, né? Um conteúdo muito extenso, a gente muitas vezes assim, a gente tem que fazer um resumo do resumo do resumo, não dá muito para detalhar, né? Somente nessas aulas online. E a gente vai retornar, revisar todos esses conteúdos quando nós retornarmos às aulas presenciais, né? Não estou muito confiante que vai ser tão breve, né? Mas um dia a gente retorna, a gente vai retornar, né? Se Deus quiser. Então, ok, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Um Feliz Natal a todos e até mais.